Bom dia, queridos. Bom dia, muito bom estar com vocês aqui. Eu quero hoje começar contando para vocês uma história bíblica e nós vamos ficar nela o tempo todo. Na verdade, hoje nós vamos estudar juntos aqui boa parte do livro dos apóstolos. Boa parte do livro nós vamos estudar aqui hoje. Só que ao invés de estudar, ao invés de fazer longas leituras, como é um livro dinâmico, contando uma história, eu vou praticamente narrar a história toda aqui para vocês. Tá bom? Pega comigo na sua Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos, você vai abrir o capítulo 1. Eu vou ler esse texto só para a gente se conectar com o livro. Vou te explicar antes de ler o livro. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas para doutrinar a igreja acerca da vida de Jesus. O Evangelho não foi feito para evangelizar, o Evangelho era para doutrinar a igreja, para a igreja do tempo dele conhecer mais sobre Jesus. Motivo: a maioria das pessoas que já tinham conhecido a Jesus já estavam morrendo. Então, as pessoas que estavam ouvindo falar de Jesus precisavam saber mais sobre ele. Lucas, então, escreve o livro de Lucas. Emendando no livro de Lucas, ele escreve um segundo tomo, uma segunda edição, que é o livro de Atos. O livro de Atos é continuação do livro de Lucas, só para você saber. Então, o primeiro, um rolo enorme, como é que era escrito naquele tempo, um rolo de mais ou menos uns 22 metros, quando você faz dobrado, mas vamos colocar de 10 a 12 metros e depois um outro de 22, pequeno assim, e você ia escrevendo todinho ele, terminava o rolo, tinha que terminar o livro tinha que ser encerrado mais ou menos, planejado nessa maneira. Então ele escreve um segundo para narrar o que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. Detalhe, os livros não tinham nome, esse nome foi dado depois. Ele simplesmente escreveu um compêndio, se dirigiu a Teófilo, que provavelmente era o cara que financiou isso, porque é um trabalho que custa muito caro. Então esse Teófilo financiou isso para Lucas. Então ele se dirige ao Teófilo na introdução e narra os Atos, como a gente chama Atos dos Apóstolos, mas a igreja por muito tempo chamou esse livro de Atos do Espírito Santo. Basta essa explicação, vamos começar a ler Atos 1:1 e a gente continua. Diz assim, eu estou lendo pela NVI, tá? Nova Versão Internacional. Em meu livro anterior, Teófilo, o livro anterior é o livro de Lucas que a gente tem, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Uma pausa. Se alguém vier com data da volta de Jesus, data de fim de mundo, não acredite. Mesmo Jesus, num outro trecho, ele fala que nem ele sabia. Isso estava reservado para o Pai enquanto ele andou aqui na terra. Hoje ele sabe, óbvio, mas ele andando aqui na terra, ele andou como homem, como gente, e como gente ele não sabia. Então não acredite, qualquer pessoa que determinar a volta de Jesus, isso não é muito comum na sua geração, na minha era, na minha anterior, a minha mais ainda. Já falaram que Jesus teria que voltar em 1914, depois em 22, depois em 40, depois em 70... E aí várias voltas de Jesus eu já estava vivo e não fui em nenhuma delas, entendeu? Então, várias histórias. No ano 2000, então, era uma maluquice no mundo, que o mundo ia acabar, profecias dizendo, está escrito, de 1000 passará, 2000 não passará, não está escrito em lugar nenhum isso. Então, não acredite se isso acontecer, tá bom? Ponto. Ah, mas como é que eu vou saber?
Ninguém vai saber. Jesus disse que vai ser como um ladrão. Quando você menos espera, acabou. É isso. Então anda com ele, ponto final. É só isso. Continuando. Ele lhes respondeu, não compete, vou ler de novo 7 para emendar no 8. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até em Osasco. Daqui em diante eu vou narrar. No primeiro capítulo de Atos, o que vai aparecer para a gente são os discípulos muito inseguros ainda. Afinal de contas, nem eles ainda estavam entendendo essa questão de reino de Deus. Tanto que eles perguntam aqui, nesse tempo o Senhor vai restabelecer o reino em Israel. Para eles, Jesus ia fazer alguma coisa meio como Davi e Salomão, que dominaram as nações do lado e criaram um grande império. E na cabeça deles era meio confusa essa ideia ainda. Será que Jesus vai vencer Roma? E aí, em vez de ser Império Romano, vai ser Império de Israel? A ideia deles ainda era um pouco confusa. E Jesus foi ministrando para eles, mostrando, gente, não é isso. Meu reino é outra coisa, é de outra maneira. Jesus estava ali compondo e inaugurando aquilo que seria chamado mais adiante de igreja. Ele falou que formaria esse povo para ele. Seria um povo que viveria como uma nação, como uma família, mas sem os limites de territorialidade, sem diferenças territoriais. Era um povo que ia se amar de qualquer língua que fosse, de qualquer origem que fosse, iriam se amar. É um povo diferente. Jesus começou a ensinar isso para eles e por 40 dias após a sua ressurreição, ministrou ali diariamente para eles essas coisas. Mas ele ainda deu um toque para eles, falou, olha, mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Ele falou que vai descer o Espírito Santo sobre vocês serão batizados no Espírito Santo, e a partir daí vocês terão uma nova dinâmica. A palavra, inclusive, dinâmica, vem de dunamis, que é a palavra que está aí traduzida como poder para nós. Vocês vão ter uma nova dinâmica, um dunamis, um poder explosivo dentro de vocês, uma capacidade de Deus sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas. A palavra testemunha é a mesma palavra usada para mártir. Mártir é alguém que morreu por causa da sua fé em Jesus. Vocês vão ter poder dentro de vocês para serem minhas testemunhas em qualquer lugar. Vocês não vão me abandonar, não vão me negar, vão ficar firmes por causa desse poder que está dentro de vocês. E vocês vão testemunhar de mim, vão falar de mim para as pessoas. Foi isso que Jesus falou para eles, e finalmente a gente tem a narrativa mais adiante, que Jesus sobe aos céus, os discípulos vêm, em torno de 500 e poucas pessoas viram esse momento, estavam ali presentes nesse momento, segundo uma narrativa inclusive de Paulo, e eles voltam para Jerusalém e começam a se reunir, reunião de oração. Todos os dias estavam reunidos orando, todos os dias. Eles se reuniram numa casa, era a casa de João Marcos, ela ficava muito próxima do templo ali de Jerusalém, uma casa muito grande. E tão grande que, por exemplo, tinha 120 pessoas reunidas no pórtico da casa, ali, naquele lugar onde seria a churrasqueira, vamos dizer assim, tá? É ali onde eles estavam reunidos e orando. Todos os dias orando, buscando a Deus. Aí um momento Pedro parou e falou, olha, o Judas traiu Jesus, saiu, se matou, e quem que a gente vai colocar no lugar dele? Veja bem, eles não tinham ainda essa comunhão toda com o Espírito Santo, lançaram sorte para ver quem que seria, foi o Matias, entrou no lugar, mas continuaram orando e lá foram seguindo, aguardando as direções de Deus para a vida deles, uma expectativa, alguma coisa vai acontecer com a gente aqui. Ao cumprir-se, capítulo 2 começa assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes era uma festa judaica, na qual os judeus de todas as partes do mundo vinham para oferecer parte das suas colheitas para Deus. Era um momento onde eles iam agradecer a Deus pelas colheitas, então essa era a festa. Pentecostes vem de 5, ou de 50, na verdade, que é 50 dias depois da Páscoa, certinho. Então, estavam ali reunidos e começaram a buscar a Deus juntos e orar, e daqui a pouco, eles ouviram um som como se fosse um vento muito forte, passando naquele lugar. E começou a ser visível para eles alguma coisa que parecia uma língua assim, né, de fogo, sobre cada uma daquelas pessoas. Muita gente, daqui a pouco, até que todos, certamente alguns primeiro, depois outros, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes inspirava que falassem.
É interessante você notar esse texto, porque a nossa tradução diz assim, que os concedia, os dava. Então, a ideia não é que ficaram possessos pelo Espírito Santo, que eles não tinham controle daquilo, mas eles estavam inspirados. Igual quando você está inspirado, que você quer falar glória a Deus, aleluia, quer cantar bem alto, quer levantar as mãos. É esse sentido de inspiração que eles estavam. E inspirados daquela maneira, começaram a falar em outras línguas, outra língua. Acontece que uma multidão de pessoas estavam passando por ali. Uma casa, lugar alto, as pessoas viram aquele barulho todo. Lembrando, cidades daquele tempo não tinha barulho, não tinha carro, não tinha nada, não tinha luz elétrica. Então, um monte de gente, 120 pessoas falando ao mesmo tempo em voz alta, chamou a atenção da multidão, que vinha passando ali para ir no templo. Só que o pessoal foi chegando e falou, peraí. Quem são esses caras? São galileus, tal, a maioria deles. Mas como assim Galileu? Galileu era assim. Galileu era a ralé da ralé do povo, tá? Era o lugar mais pobre que tinha, da região mais pobre que tinha do Império Romano. O Império Romano era riquíssimo, mas a região mais pobre era a Palestina. Agora, a região mais pobre da Palestina era a Galileia. Por isso que falam assim, e da Galileia, uma das regiões mais pobres da Galileia era Nazaré. Por isso que falam assim, pode alguma coisa boa sair de Nazaré, quando falaram que Jesus era o Nazareno, né? Então, Galileu, esses caras, mas espera aí, eu estou ouvindo, tem alguém ali falando das maravilhas de Deus na língua de lá de onde eu sou. Como assim? Os caras ficaram, que maluquice é essa? O que está acontecendo? E aí começou aquela multidão toda, claro, chegaram até os apóstolos, essa notícia que tinha uma multidão lá embaixo. O Pedro pega, chama a galera toda, vamos lá, vamos falar com eles. Saíram da casa, foram até uma região ali do templo, que é um pátio bem grande, uma espécie de uma praça central na cidade. Vai lá, pede a palavra para o povo ouve, e Pedro começa a pregar para eles, dizendo, isso que vocês estão ouvindo, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. O que aconteceu é a profecia do profeta Joel, que diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. E aí o povo começa a ouvir aquelas palavras de Pedro, só que Pedro tinha agora algo diferente nele, tinha autoridade para pregar. Quem está cheio do Espírito Santo, ao falar com as pessoas, causa um impacto muito grande quando fala. Pedro, estando cheio do Espírito Santo, causava esse impacto na vida das pessoas, eles percebiam algo e começaram a se abrir para Deus, Muito bem, naquele mesmo dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas, se converteram. E aí a Bíblia começa a narrar, Atos 2, do versículo 42 em diante, começa a mostrar como é que eles viviam. E diz assim, que todos os dias, primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Falava que todos eles temiam a Deus de muito coração. Todos os dias eles se reuniam nas casas um do outro. E esse pessoal que era viajante vinha, estava ali. Então quem era de lá pegava o seguinte, então eu vou pegar meus bens, eu vou doar aqui os meus bens para a gente ter comida para comprar para esse povo todo comer. Então todo mundo comia junto, dormia junto, passava junto. Um grande acampamento, seria mais ou menos assim, por anos. Em seguida, talvez uns 5 ou 6 anos, isso ocorreu na igreja de Jerusalém, e o povo dessa maneira, e repartindo o que tinham, e servindo a Deus, enquanto isso outros pregando. Pedro e João foi ao templo na hora da oração, porque eles ainda eram judeus, e eles praticavam os rituais dos judeus, os homens subiam para orar no templo. Pedro e João está subindo no templo, um cara pede esmola para o Pedro, naquela hora, impetuoso como ele era, olhou para o cara e falou, eu não tenho dinheiro para você, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Deu a mão para o cara e puxou o cara pegou, o cara não conseguia ficar em pé, ele era coxo de nascença. Aí ele viu que a perna do cara se firmou e anda e começa a pular, e aquele povo, todo mundo conhecia o cara, era conhecido de todo mundo ali que passava, juntou aquela multidão toda, e aí chegaram para Pedro, achando que Pedro era um milagreiro. Pedro falou, esse homem que vocês estão vendo andando, foi pelo poder de Jesus que ele foi curado. Aí vem os sacerdotes judeus e tudo mais, que eram contra Jesus, fala, mas Jesus está morto. Pedro falou, ele está vivo. Prova, esse homem estava coxo, e no nome de Jesus está andando agora. Você quer outra prova maior do que essa? Então ninguém tinha nada o que dizer.
Diz a palavra de Deus que quase 5.000 pessoas se converteram naquele dia. Então está vendo como a Bíblia vai dizendo que eles vão crescendo. Em Atos 6 começa já dizendo assim: multiplicando-se o número dos discípulos. Bom, se eles já eram ali umas 10.000 pessoas, o mínimo múltiplo comum é 2, então já estavam com 20.000 ou mais. Detalhe, numa cidade onde assim, você tinha o quê? 15, 20.000 pessoas na cidade inteira. Então parecia, como veio muita gente de fora, tinha mais gente na igreja do que morador da cidade. Dá para entender um negócio desse? Recentemente aqui nas Bahamas, eu lembro de um pastor, lamentavelmente já faleceu, num acidente de avião, mas eu me lembro quando eu fui vê-lo pregar anos atrás, na década de 90, e era interessante, ele era pastor numa ilha nas Bahamas. A ilha tinha 8.000 habitantes, a igreja do cara tinha 14.000 pessoas. Como assim? Então o povo ia de barco para lá para assistir às reuniões dele. Era interessantíssimo isso. Um tempo atrás eu me lembro, eu fui nos Estados Unidos numa igreja de Rick Warren, na Saddleback, e na época da Páscoa eles fazem um evento lá, e aquela região, é uma região ali ao lado de Los Angeles, mas aquele vilarejo é bem afastado, tá? Bem afastado de Los Angeles, mas 1 hora e pouco de Los Angeles ali, mas aquele vilarejo, aquela região, tem em torno de 18 a 20.000 habitantes ali. Durante a Páscoa, passam naquela igreja em torno de 45.000 pessoas naquele lugar. É interessante, é mais gente do que habitante. É legal ver isso. Bom, continuando aqui na história da Bíblia. Então, a igreja continuou crescendo, só que em Atos 6, começa a aparecer problemas de crescimento. Quais são os problemas? Os problemas eram o seguinte: o povo todo dava o que tinha, supria o que tinha, todo mundo ofertava, ajudava, traziam alimentos, e há uma lei bíblica para a gente sustentar órfãos e viúvas. Acontece que ali só tinha os apóstolos como liderança, eram 12. Imagina, 12 pessoas para cuidar, sei lá, de 50.000, 60.000, e algumas viúvas estavam sendo esquecidas, porque simplesmente os apóstolos não sabiam que elas existiam, só por isso. E eram viúvas de fala grega, muitos ali eram de fala hebraica. Essas eram de fala grega, hebraico não, aramaico, tá? Mas eram de fala grega, porque tinham vindo de longe e tudo mais, e como os apóstolos não conheciam, não ficavam sabendo. Aí teve uma murmuração: olha, tem viúvas que estão sendo esquecidas. Então Pedro se levanta e fala: gente, precisamos modificar a igreja. A igreja, quando vai crescendo, ela vai ter que ir mudando. É como uma árvore que vai crescendo, o caule, ele vai ter que mudar suas dimensões para suportar o crescimento da árvore. Então o caule dessa igreja, que é a liderança, precisa ser mudado agora. Nós vamos selecionar mais 7 caras, mais 7 líderes aqui na igreja. E aí eles mesmos elegeram entre eles, e tinha que ser homem cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. E aí vem os nomes: o Estevão, o Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, vem todos esses caras sendo acrescidos e acrescentados na igreja como liderança. É interessante isso. Sempre que a igreja vai tomar um passo novo na sua história, uma nova liderança começa a ser formada. Grava isso, porque isso tem a ver com vocês, que eu vou falar no final da mensagem. Grava isso. Sempre que um tempo novo vai chegar, Deus começa já a trabalhar essa nova liderança. Esses líderes que agora foram escolhidos pelo povo, já estavam sendo trabalhados lá atrás. Agora eles estavam preparados para esse momento. Por isso que eles foram trabalhados por Deus lá atrás. Continuando, Atos 7. Atos 7, e o Estevão, aí começa a narrar a vida de alguns desses novos líderes. Estevão é um deles. O Estevão começa a pregar. Só que Estevão começou a pregar com tanta ousadia, e os judeus que odiavam Jesus agora estavam começando a odiar a igreja. E o Estevão estava mostrando para eles que era um tempo novo de Deus, que Deus não estava preso àquele templo de Jerusalém, que lá tinha sido construído por mãos humanas. Tem nenhuma relação com aquele templo de Jerusalém. Aquele templo de Jerusalém era uma coisa da religião judaica e que passou. O templo de Deus hoje é a igreja. Por isso, quando alguém, de novo, abrindo parênteses, quando alguém vier com você com negócio de fim de mundo, que vai construir de novo o templo lá em Jerusalém, e aí Jesus vai voltar, esquece, vira essa página, porque isso aí é uma má leitura de alguns textos da Bíblia Sagrada. Tem nada a ver. O templo de Deus hoje é a igreja, a nova Jerusalém é a igreja, o templo de Deus é a igreja, a família de Deus é a igreja, a noiva de Deus é a igreja, e é isso que Deus fez, e não vamos negar que é a obra de Jesus. Voltando. Então, lá o Estevão já estava ensinando isso, só que os judeus ficaram com tanta raiva do cara, que começaram a apedrejá-lo, e mataram Estevão. Saulo de Tarso estava presente. Saulo era um líder judaico
de uma espécie de exército judeu, de uma polícia judaica, que perseguia os cristãos, arrastava, quando tinha reuniões de cristãos nas casas, arrastava a liderança para a rua, batia neles, prendia, e alguns eles matavam. As roupas dos caras que foram lá apedrejar o Estevão e tudo mais, foram colocadas, os mantos de fora deles, assim por fora, porque ia ter sangue e tal, eles não podiam se molhar com sangue, então foram deixados aos pés do Saulo, e o Saulo aprovando tudo aquilo que estava sendo feito. Atos 7. Atos 8. Atos 8 conta então que devido a essa perseguição que teve, muita gente começou a se dispersar, principalmente os de fala grega, que eram os mais perseguidos. E eles começaram a voltar para suas terras, indo para os seus lugares. Só que eles agora voltavam cheios de Espírito Santo, com uma forte experiência com Deus, sabendo que era igreja, e começaram a pregar em todas as cidades que eles estavam. E aí começaram a pregar em alguns lugares, e subindo um pouquinho na região ali da Síria, Antioquia, começaram a pregar ali, e uma turma se converteu naquele lugar. O Filipe, por exemplo, saiu e foi para Samaria, e começou a pregar em Samaria, realizar milagres naquele lugar, e uma multidão enorme se converte naquele lugar. 2 líderes da igreja de Jerusalém ficam sabendo disso, vão até lá, Pedro e João, ora por aquele povo, o povo também recebe o Espírito Santo, e a igreja começa a se expandir. O mesmo agora que estava acontecendo em Jerusalém, começa a acontecer nesses outros lugares. Lá em Antioquia foi muito interessante, só que aí a Bíblia faz um parêntese. O parêntese é que eles querem contar a conversão desse tal de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava se dirigindo exatamente para a Síria, na estrada de Damasco, ficou sabendo que tinha movimentos cristãos por ali. E ele está no meio do caminho, e ele conta uma história de que ele está no meio do caminho, tem uma experiência com Jesus, um brilho muito forte apareceu, ele percebeu que tinha alguém ali falando com ele, ele fica cego naquele momento. Algumas pessoas narram que ele caiu do cavalo, nenhuma parte da Bíblia diz que ele caiu do cavalo, tá? Mas pode ter caído, não sei. Não, mas se talvez tivesse descido naquela hora, não sei, só sei que ele tem essa visão, Jesus ali aparece para ele, e ele pergunta assim: quem é o Senhor que eu estou vendo? E Jesus diz assim para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha o que é que Paulo entende no dia da conversão dele. Paulo entendeu a igreja no dia da conversão dele. O que é a igreja? A igreja é: Jesus é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo dele, hoje. Então, Paulo tem a seguinte visão ali. Ele entendeu que aquele pessoal que ele estava perseguindo, aquele pessoal que ele estava arrastando para as ruas para matar, para bater, para linchar, era Jesus. Era Jesus agora na vida daquelas pessoas. Jesus falou: você está me perseguindo quando você persegue essas pessoas. Paulo fica cego por 3 dias. Ele é levado lá para a cidade, e um discípulo que não estava nem ali, estava num outro lugar, Deus fala com ele: você vai até a rua tal, lugar tal, na casa de fulano, tem um homem lá, você impõe as mãos sobre ele e ora sobre ele. Esse discípulo chega, que era Ananias, chega: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu na estrada de Damasco, apareceu para mim também, e me chamou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. E ali ele impõe as mãos sobre Paulo, Paulo volta a enxergar novamente, é cheio do Espírito Santo, e começa essa obra e ministério de Paulo pregando. Depois de um tempo, Paulo começou a ser perseguido. A igreja, para poupá-lo, porque os judeus tinham intencionado matá-lo, envia ele para Tarso, que era a cidade natal dele. Ele vai para lá e fica lá alguns anos. Bom, a igreja de Antioquia surgiu. Agora já estou em Atos 11. E a igreja de Jerusalém fica sabendo disso e manda para lá o Barnabé. Barnabé vai para Antioquia e começa a organizar a igreja, começa a liderar a igreja, instruir a igreja e mostrando os princípios de Jesus para a igreja. Quando ele percebe que a igreja dava para andar sozinho, anda sozinho um pouquinho, que eu vou lá para Tarso achar um tal de Saulo, que se converteu, eu não tenho mais notícia dele. Ele vai e procura o Saulo. Saulo é Paulo, tá? Quando você pega Saulo, vem de Saul, que era o primeiro rei dos judeus, e Paulo é um termo grego, um correlato de Saulo, só que significa o pequeno. Então o nome dele praticamente é mudado nesse sentido, né? Há um momento da Bíblia que passa a chamá-lo de Paulo. Eu, na minha opinião, é um apelido que é dado a ele, porque todo mundo na igreja tinha apelido. Barnabé não é nome, Barnabé é apelido, vários nomes que você vê na Bíblia são apelidos. Então o de Paulo também provavelmente fosse assim. Então esse Barnabé pega o Paulo, leva lá para Antioquia, e eles passam um bom tempo ali fundamentando a igreja e trabalhando a igreja
para pregar o evangelho. Chega um tempo que eles estavam orando, diz ali Atos 13, que estavam orando ali juntos, ministrando ao Senhor. Tinha ali Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, que talvez fosse o Lucas, que Lucas, Lúcio, é muito parecido os nomes, e tem também o Colasso de Herodes, e tem o Saulo. Eles estavam orando e o Espírito Santo falou com eles: me separa o Barnabé e o Saulo para a obra que eu tenho chamado para eles. Eles oraram de novo, impuseram as mãos, encomendaram os caras ao Senhor e falaram, em outras palavras, que Deus dirige o caminho de vocês. Agora imagina o que é você sair de cidade em cidade para pregar o evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus. É bem diferente das suas experiências hoje. Aqui no Brasil todo mundo sabe falar sobre Jesus. Alguns de vocês foram aqui em Osasco, lá em Osasco, na Antônio Agu, e foram lá evangelizar as pessoas na rua ou nas lojas, orando pelas pessoas. Mas se você fala, vou orar por você, a pessoa sabe o que é orar. Fala assim, eu vou falar de Jesus, ele sabe o que é Jesus. Eu já estive em lugares no mundo, numa região da África, onde se você chegasse para alguém assim e falasse, quero falar de Jesus para você. Jesus, quem que é Jesus? Filho de Deus. Deus, que Deus que você está falando? Eles nunca ouviram. Interessante, nesse mesmo lugar eu comprei uma Coca-Cola. A Coca-Cola chegou e o evangelho ainda não. Interessante esses detalhes. Mas Paulo e Barnabé então foram de cidade em cidade agora evangelizando e pregando o evangelho, e onde as pessoas se convertiam, eles ficavam ali um tempo, edificavam aquelas pessoas, e a partir dali ia surgindo a igreja em cada uma daquelas localidades. O que eu quero mostrar para vocês é que esse pessoal, uma vez cheio do Espírito Santo, cada um foi entendendo a direção de Deus para as suas vidas. O livro de Atos é cheio dessas narrativas. Atos 12, por exemplo, já começa as narrativas, mesmo Atos 9, 10, 11, no 12 também narra um pouquinho, as narrativas de Pedro, que também foi em alguns lugares. Ele chegou num lugar, o povo estava chorando, uma mulher tinha morrido, Pedro vai lá, ora do lado da mulher, a mulher ressuscita. Então, essas coisas iam acontecendo entre esse pessoal. O Pedro está num lugar, tem uma visão, e a visão dizia assim, vai chegar alguns homens, você segue com eles. Enquanto isso, lá num lugar, Deus fala com um homem que nem convertido era, dizendo, manda na rua tal, na cidade tal, na casa de fulano, um homem chamado Simão Pedro, chame-o para falar na sua casa, porque ele tem palavras que você precisa ouvir. As coisas malucas aconteciam naquele tempo, e gente se convertendo, e a igreja crescendo. O livro de Atos é isso. O livro de Atos é contando esses atos do Espírito Santo, essa história da igreja, e agora que eu já vou começar a resumir, essa história da igreja, e principalmente depois se dedica ao ministério de Paulo, que sai ali pela região da Turquia, depois a região da Grécia, depois ele vai até Roma, e assim, e narrativas que a gente não tem narrativas muito claras na Bíblia, mas provavelmente tenha ido depois até a Espanha também. Então, Paulo vai pregando em todos esses lugares o evangelho e fundando igrejas nesses lugares, e o evangelho começa a crescer, e pessoas sendo tocadas por Deus, sociedades inteiras sendo mudadas por causa do evangelho naqueles lugares. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, o que me chama a atenção no livro de Atos dos Apóstolos é que ele não tem fim. Não tem um fim, não tem assim, e viveram felizes para sempre. Não tem, não é? Simplesmente conta, porque, na verdade, quando escreveu Atos, Paulo ainda estava vivo. E Paulo estava preso numa casa, uma prisão domiciliar, com liberdade e tal, mas não podia sair da casa, mas sem corrente, sem nada, né? Mas dentro da casa, mas não podia sair de lá. Né? Pedro estava numa casa, e naquela casa ele recebia as pessoas, e ali ficava pregando o evangelho e tudo mais. O Atos termina assim. Por que o livro de Atos não tem um fim? Porque os atos do Espírito Santo não terminaram. A igreja continuou. O capítulo 28 é o último daquele livro, mas o 29, o 30, o 31, somos eu e você que estamos escrevendo. Essa é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia Sagrada é que não tem homens mágicos, homens fantásticos que são super capacitados por Deus para fazer a obra, e que nós temos que ir atrás deles só. Não, é que cada um de vocês pode ser cheio do Espírito Santo, ter uma ideia fantástica e brilhante, perceber o chamado da tua vida e realizar aquilo que Deus chamou você para fazer.
Tem gente que nesse chamado de Deus para a sua vida, inspirado pelo Espírito Santo, começou obras totalmente diferentes uma da outra. Há um livro que, se vocês um dia puderem ler, eu recomendo, chama assim, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. É o livro de Loren Cunningham, que ele vai contando a fundação da Jocum. Se vocês não sabem o que é Jocum, é Jovens com uma Missão. É talvez a entidade missionária mais ativa no mundo hoje, fantástico, somente feito por jovens. Loren Cunningham é um cara maluco de tudo. Deus falava com ele, ele buscava Deus juntos, sempre acompanhado de outros irmãos, e eles um dia tinham um sonho de ter um navio para poder sair evangelizando em várias partes do mundo, que é loucura o que esse pessoal tinha, gente que não tinha dinheiro para nada, e essas coisas esses milagres vinham acontecendo, as doações apareciam, tiveram dois, hoje eles estão no mundo inteiro, lá na África, por exemplo, onde a gente foi evangelizar lá na África, onde a Carisma deu suporte a uma obra lá na África, é tudo gente que foi ganha pela Jocum, até os caras que vocês já conhecem na Carisma, tipo o Máquina, por exemplo, que é um cara que praticamente nos representa lá na África, é alguém que foi conquistado pelo pessoal da Jocum. A Jocum é um barato, você assim se lança na obra missionária, você não pode levar câmera fotográfica, celular, nem nada, porque não é turismo. Você vai lá só para evangelizar pessoas e servir nesses lugares por um tempo e depois você volta. Só que você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pensar numa profissão, e aí você vai ver o chamado de Deus para a sua vida para um lugar e vai depois corresponder a esse chamado. Por exemplo, nós estávamos lá na África e nós investimos um tempo numa determinada comunidade ali. No meio daquela comunidade, uma moça, ela sentiu uma paixão muito forte de querer servir melhor o próprio povo dela. Então o que ela fez? O sonho dela era fazer um curso de enfermagem, porque lá não tem médico, não tem nada, para poder depois voltar e servir o próprio povo dela. Foi o que aconteceu. Então ela foi estudar, a igreja daqui deu suporte para ela estudou numa cidade lá, trouxemos ela uma vez até na Carisma, uma vez nós trouxemos ela aqui em São Paulo, foi até muito interessante, né, porque ela nunca tinha saído da tribo dela. Quando nós voltamos, a pegamos no aeroporto, entramos na Marginal do Tietê, quando estávamos na Marginal do Tietê, passando aquelas pontes todas, ela olhava assim, ela falava, que coisa estranha isso, aqui os carros passam um por cima do outro, né? Ela não estava acostumada a ver ponte, né? Não tem nem estrada lá onde eles estão, né? Quanto mais ponte. Então, ela veio para cá para o Brasil, aprendeu algumas coisas, foi para uma cidade boa, onde tinha faculdade, estudou, hoje está formada, casou-se com um médico e vão agora voltar lá para o vilarejo dela para servir o lugar exatamente com aquilo que ela entendeu. Eu posso servir esse pessoal com saúde e ali evangelizando cada um deles. Então, vai do chamado de cada um agora, para onde Deus está te chamando, o que Deus está fazendo com você. Sua profissão é importante, o seu chamado é importante, os seus dons são importantes, e com o tempo você vai percebendo que aquela paixão que cria dentro de você, aquela paixão, tem a ver com o chamado de Deus. Eu costumo dizer que esses sonhos, essas paixões que a gente tem quando a gente está muito perto de Deus, é uma semente do propósito de Deus para a nossa vida. Eu me lembro quando eu comecei a andar com Deus de forma muito mais íntima. Eu era um cara tímido, não gostava de falar em público, tinha medo de aparecer em público. Eu era organista na igreja, acabava de tocar, enfiava a cabeça assim, ia até o meu lugar, com medo de alguém fazer assim para mim, eu fazia assim, qualquer coisa. Eu morria de medo de falar em público, mas eu tinha muita paixão por Deus, muita paixão por Deus. E aí eu comecei a ver pessoas que buscavam a Deus de uma maneira diferente. Eu já estava trabalhando e quando eu ia para o meu trabalho, levava 1h30 de ônibus para chegar até o meu trabalho, eu levava sempre um livro para ler. Eu gostava de ler, a maioria das vezes eu dormia no ônibus, mas tudo bem, quando eu ficava acordado, né, eu lia. E eu me lembro de lendo um livro chamado As Aventuras na Oração, de Catherine Marshall, e ali ela ensinando sobre você pedir para Deus e Deus te responder as orações. Aquilo marcou tanto o meu coração, que eu comecei a orar todos os dias buscando a Deus de uma maneira diferente, como qualquer outra maneira eu fazia. Sempre antes de dormir eu orava. E aí eu me lembro uma vez, eu devia ter em torno de meus 14 anos de idade,
Meu irmão já estava dormindo, minha irmã também, nós dormimos no mesmo quarto, meu irmão, minha irmã e eu. E eu me ajoelhei do lado da cama e comecei a orar. E eu comecei a orar e eu confesso para vocês que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu não sei nem te explicar, era físico o que eu senti, físico. Meu corpo tremia, Eu achava aquilo estranho, mas ao mesmo tempo era gostoso aquilo. Eu não sabia o que era. Eu não entendia esse negócio de presença de Deus, o que é isso, mas eu sabia que Ele estava ali comigo. A minha sensação é que tinha alguém ajoelhado do meu lado, orando comigo, mas não tinha. Era uma sensação gostosa. Naquele dia eu entendi, Deus está comigo, mesmo que eu sinta, mesmo que eu não sinta. Nesse momento eu percebi, mas os momentos que eu não percebo, Ele está do mesmo jeito. Deus está comigo. Aquilo começou a mudar a minha cabeça e mudar a minha maneira de pensar sobre como andar com Deus, e que as realidades sobre Deus eram muito mais reais do que as realidades físicas. Às vezes nós somos muito sensitivos, né? Nós temos os 5 sentidos físicos, então o que a gente toca a gente acha que é realidade. Ora, se tudo que é natural foi criado pelo espiritual, então o espiritual é mais real do que o natural, mesmo que a gente não perceba. Deus vem antes disso tudo. Então Deus é mais real do que o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. E isso é fé, a fé é o que me comunica com esse mundo espiritual. Então eu comecei ali a desenvolver a minha fé e buscando a Deus. Aí comecei junto com os adolescentes da minha igreja, a gente se reunia antes do culto para orar. Então a gente se reunia, orava junto e ali começamos a ter experiências com Deus. Eu estava lendo o livro de Atos um dia quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi uma experiência muito gostosa, lendo aquele livro, eu vi que o pessoal começou a falar em línguas, eu falei, eu quero isso para a minha vida. E antes de chegar em casa mesmo, estava orando no meio de uma avenida lá e tive experiência com Deus e assim foi. Continuei buscando a Deus dessa maneira, compartilhava com meus amigos, orávamos juntos. Na minha igreja essas coisas não eram ensinadas, mas a gente aprendia. Eu perguntava para o pastor, está errado? O pastor, não, está certo, continua. O povo aqui que não sabe, continua vocês estão certos. Né? Meu pastor incentivava, vocês estão certos, continua. A igreja que é muito fria, vocês não, continua. Então os adolescentes da minha igreja lá começaram a ser assim, a parte mais calorosa da igreja. A parte mais legal da igreja que tinha era o movimento dos adolescentes. E ali a gente buscava Deus juntos e tudo mais, e começou um negócio de tal de vigília de oração. A gente ia muito dormir um na casa do outro, e quando combinava, vamos todo mundo dormir na casa junto, começava a orar e às vezes varava a noite orando. E aí começou a ser essa nossa prática direto. Buscava Deus, orava, brincava junto, a gente jogava bola, fazia tudo isso, mas a gente tinha uma vida com Deus muito forte. No meio da semana, trabalhava, estudava, mas a gente procurava regulamentar o nosso sono durante a semana, de dormir bem durante a semana, porque a gente sabia que o fim de semana era pauleira. A gente fazia vigília de oração, saía da vigília de oração, ia para seminário, saía do seminário, ia fazer evangelismo, saía do evangelismo, ia para culto da mocidade, no outro dia cedinho para a igreja, saía nas ruas para evangelizar. A gente evangelizava no Carandiru. Carandiru era um grande presídio que tinha aqui em São Paulo, não é? E a gente ia lá evangelizar para os presos. A gente pregava no meio da rua. Eu pregava no ônibus, para você ter uma ideia. Tinha um trecho do ônibus, por exemplo, que demorava para chegar até o ponto final. Eu parava lá na frente e falava, gente, bom dia, ou boa noite, né? Já que vocês não vão fazer nada até o ponto final, deixa eu falar umas coisas de Jesus aqui para vocês. Eu era cara de pau desse jeito. E eu tinha vergonha de falar em público. Essas coisas foi dando assim, essa vontade de buscar Deus. Um dia, eu estava orando no Pico do Jaraguá, eu tinha 16 anos de idade, e eu percebi que Deus estava falando algo comigo sobre o meu chamado pastoral. Eu já contei isso para vocês. Eu passei a noite toda orando numa direção, porque a minha igreja ficava lá na Lapa, então eu estava o tempo todo orando para aquela direção. Eu já contei isso para vocês aqui no outro acampamento, né? As nuvens baixaram ali, eu não enxergava mais nada, e fiquei orando lá a noite toda diante daquela direção. Quando as nuvens levantaram, eu vi que eu estava orando na direção errada, o tempo todo. Eu não tinha visto, tinha me perdido naquele momento, né? E eu passei a noite inteira orando para um lugar que eu não conhecia. Encontrei o pessoal da Globo que estava chegando para lá, nas antenas da Globo ficavam lá em cima naquele tempo, tinha escritórios ali, e eu perguntei para o pessoal, que região que é aquela ali, hein? O cara falou, aquilo lá é Osasco. Eu nunca tinha ido para Osasco na minha vida, mas naquele dia eu entendi, Deus me chamou para ser pastor em Osasco. Eu já sabia o propósito de Deus para a minha vida ali. Agora, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem uma paixão por algo. Agora era a minha vez de me preparar para aquilo que era o chamado de Deus na minha vida. Vamos pensar aqui agora algumas coisas.
cidade como São Paulo, você tem fácil acesso às faculdades, você tem muito livro. Hoje nós estamos já na era da internet, era da informação. O cara, para ensinar lá na frente, não pode ser um cara sem estudo. Concorda comigo? Eu sabia disso. Então, eu sempre queria saber o que meu professor estava lendo para me ensinar. Era isso que eu queria saber nesse nível. Não queria simplesmente ouvir uma aula e estava bom para mim. Então eu queria ir atrás, queria aprender. Uma das coisas que eu mais fiz de lá para cá até hoje foi ler. Eu percebo que a geração de vocês lê pouco. Vocês leem pouco. Vocês usam muito rede social, mas vocês leem pouco. Vocês veem muitas fotos, vocês assistem muitos vídeos, mas vocês leem mesmo pouco. Leitura é pouca de vocês. E por isso fica um conhecimento um pouco defasado em algumas áreas que você não vai ter em vídeo, não vai ter em pregação, não vai ter em podcasts, você não vai ter um youtuber te ensinando isso. Você precisa dedicar tempo à leitura e se aperfeiçoar em algumas áreas. Eu percebia que por uma cidade como Grande São Paulo, no caso Osasco, não é? Era preciso ser uma igreja dinâmica, inteligente, sempre pensando um passo à frente da sua geração. Para você ter uma ideia, a internet chegou no Brasil no final de 94. A primeira página de igreja que teve na internet, na região oeste de São Paulo, isso saiu numa revista, foi a página da Carisma. Nós já estávamos um passo à frente já. Saiu esse negócio de internet, nós já botamos uma página lá. A igreja precisava alcançar pessoas de uma maneira diferente. Foi por isso que deu certo. Carisma cresceu muito rápido, porque deu certo. A gente estava assim, conectado com o tempo que a gente estava fazendo, e cada pessoa da liderança da igreja, cada pessoa envolvida em cada ministério da igreja, sempre ficava pensando assim, o que eu posso fazer melhor do que eu já estou fazendo hoje. Aliás, esse é o pensamento da liderança até hoje. Até hoje. A gente sempre pensa assim, o que eu posso fazer melhor do que o que eu já estou fazendo hoje. Esse é um desafio que a gente traz sobre nós. Então, eu percebo que a gente precisa agora, a gente precisa continuar escrevendo esse Atos do Espírito Santo, esses Atos dos Apóstolos. E cada um de nós precisa entender o seu chamado, o seu dom, o seu ministério e se preparar para ser usado por Deus no seu tempo. Eu não sei o que é o teu dom, o que é o teu chamado, o que é o teu ministério, mas você deve saber aí algumas coisas que te apaixonam no que você faz, que queima no coração, que quando você faz, você fala, puxa, isso daqui que eu gosto de fazer. Cresce nisso, seja o melhor nisso, porque daqui a pouco tempo, essa geração que gerou toda essa obra da Carisma, vai estar passando. Não falta muito tempo. Eu, por exemplo, imagino que depois de meus 60 e poucos anos, eu estou com 52 já é hora de começar, talvez aos 65, já é hora de passar a liderança para quem? Para um de vocês. O que vocês vão fazer? Nós estamos envelhecendo, a liderança que gerou essa obra, que está tocando hoje você, nós estamos envelhecendo. Nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa obra. Veja os adultos aqui, eles dão o melhor de si para vocês. Eles são impacto na vida de vocês, mas nós estamos envelhecendo. 10, 15 anos, já é tempo de começar a passar o bastão para vocês. Vai ser o tempo que você já teve chance de fazer uma faculdade, de você organizar a sua vida financeira, de você, talvez sim ou não, já se casar ou não, porque aí casamento é uma coisa muito particular de cada um, tem uns que casam cedo, outros casam mais tarde, o importante é que você faça com paz no coração e seja uma soma, né? Não seja um problema. Gerar famílias novas. Aliás, desde solteiro, eu tinha essa ideia. Eu falava o seguinte, eu tenho que ter uma família bem estabelecida. Eu preciso de alguém do meu lado que vai compreender essa minha paixão e que vai ser doida que nem eu. E eu confesso para vocês, eu fiquei muito tempo sem namorar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, todo mundo que está aqui, que aparece aqui na frente, geralmente tem mais gente que fica em cima, né? Você sabe disso. A gente aparece, você pode ser feio o que for, está aqui na frente, chama atenção. Era o meu caso, feio pra caramba. Mas um monte de menina queria, aquele cara novo, pastorzinho, tal, ficava no meu pé. Eu não queria saber. Não. Ponto.
Ah, como é que você descobriu a Magda? Um dia eu subi para dirigir o louvor na igreja, uma igreja grande para os padrões da época. Na época a igreja grande era 150 membros, 200 membros, a nossa tinha 800. Então parecia uma igreja grandona. Subi para dirigir o louvor e a gente começava bem assim, né? Bom dia, irmãos, paz do Senhor, e pá! Olhei uma mina lá. Eu falei, ela. Linda, linda, linda. Fiquei assim, fascinado naquela gata. Fiquei assim, uau. Tudo bem, passou, acabou o culto. Claro, eu era pastor já. Tinha uns 20 anos de idade. Aí, acabou o culto. Pastor, né? Pastor tem seus privilégios, né? Vi uns irmãos perto ali que estavam perto. Eu falei, ô irmão, tudo bem? Tal, como vai? Paz, tal. Eu vi umas visitantes ali, né? Quem são? O cara, não, eu estava conversando em ligação de Porto Alegre. Eu falei, puxa. É bem assim, deixa para lá. Fazer o quê? E não era a prima dela que era de Porto Alegre, não ela, mas não sabia. Aí domingo que vem, quando eu vi de novo, eu falei, maravilha. Levamos muito tempo para a gente se aproximar. Depois que nos aproximamos, que eu a conheci e tudo mais, com todo respeito, tratei com muito respeito, nunca dei uma cantada, ficar feio no pastor da cantada, né? Então, mas aí o que aconteceu é que a gente se afinou bastante e ela se tornou minha amiga. E ela era tão amiga minha que eu ficava com vergonha de dizer para ela que eu gostava dela. Sabe, você chega para ela e fala, eu gosto de você, ela fala, você está confundindo as coisas, tal. Eu ia perder a amizade. Eu não podia falar, então eu não falei. E continuei amigo dela, e ela minha amiga. E até o pessoal amigo nosso torcia pela gente, mas a gente não sabia. Agora, eu era pastor. E lá na nossa igreja nós tínhamos o seguinte costume. Antes de namorar com alguém, se aconselha com alguém da liderança. Antes. E aí o que acontecia? Como eu era o mais novo dos pastores, a maioria vinham falar comigo. Então era quase uma fila. Vinha um cara falar comigo. Então, cara, tem uma mina aqui na igreja, linda, linda. Ele falou, Magda? Ele falou, Tá, e o cara gostando dela, né? E o que eu ia fazer? Ora, meu querido, ora sim, vai lá. Quem sabe Deus preparou, né? Fazer o quê? O coração assim, ó. Vai lá. Aí um outro chegava para mim e falava, ô Anésio, eu queria falar com você, cara, é o seguinte, tem uma menina que eu estou gostando, ela é lá de Osasco, que a Magda era de Osasco, ela é lá de Osasco, a Magda, falou, cara, uma morena, assim, então, ela mesmo, tal. Então, cara, ora, Senhor Deus, tá? Ou mulher que arrasava corações, meu Deus do céu, né? Nós levamos 1 ano, amigos, nunca falamos um para o outro, nada. Eu não tinha coragem de falar para ela. O que eu não sabia é que ela gostava de mim também. Eu não sabia. Um dia a turma toda da igreja foi para a praia. E eu saí um dia para caminhar pela manhã, saí na verdade para orar. Ela saiu também, saímos juntos. Estamos andando na praia. Imagina a cena, né? Beira-mar, na praia, andando. Tá. Mas na verdade eu confesso para vocês que eu cheguei assim para ela, eu falei assim, sabe, eu estava orando. Sabe quando você tem uma sensação assim de que você vai ganhar um grande presente de Deus? Eu não estava pensando em namoro, não estava pensando nisso, eu juro para vocês, não estava pensando nisso. Era uma expectativa de algo assim, que eu achei que até que era uma coisa de Deus comigo, tal. Ela, não sei se muito convencida, né? Virou assim para mim e falou, sabe, Anésio, eu sempre quis te falar isso. Eu gosto de você. Quase que eu desmaio na praia, assim, pof. Nós não começamos a namorar. Fizemos um acordo de orar por um tempo, buscar Deus juntos, ter certeza se era isso mesmo que Deus queria para a gente. Esperamos mesmo, bastante tempo. Buscamos conselho com irmãos mais velhos, ela com irmãs, eu com alguns irmãos. Esperamos mais um pouco. Levou alguns meses ainda, e para que a gente assumisse um compromisso. Só que antes de assumir um compromisso, como eu era da moda antiga, vou falar com o pai dela, né? Pedir a mão em namoro. Enfrentar o meu sogro, eu vou te falar, viu, meu? Tremi na base. Mas, eu me lembro, foi antes, eu não tinha namorada nem nada, nem namorava a Magda, aliás, eu nem conhecia a Magda ainda.
quando meu pastor um dia estava pregando sobre família. E ele mostrou que os lares fortes, famílias fortes, seria uma base para o projeto de Deus nos próximos anos. Eu falei, bom, então eu também quero. Aí ele emendou numa série de pregações sobre educação de filhos. Eu nem namorada tinha, ficava lá, anotei todos os textos. Eu tenho até hoje as anotações dessa mensagem, anotação na Bíblia. Eu fiz um estudo bíblico na minha própria Bíblia, eu fiz um estudo bíblico com todos os textos que meu pastor ensinou. E eu me lembro que naquele dia, no final da série, ele falou, agora nós vamos orar pelos nossos filhos. Eu comecei a orar pelos meus filhos. Nem namorada tinha ainda, já estava orando pelos meus filhos. Por quê? Porque eu gosto de pensar além do meu tempo. Deixa eu abrir um parênteses aqui direto com você. Cada geração tem suas virtudes e seus defeitos. Me permita, como um homem mais velho, falar de um defeito que eu vejo na sua geração. O defeito na sua geração é algo chamado imediatismo. Vocês estão acostumados a não esperar. Você clica num negócio, a internet está lenta, você já começa a reclamar. Queria que você visse anos atrás, cara, para uma imagem carregar, levava 1 minuto assim a imagem carregando, né? Isso na era já da internet, né? Se for a era mais anterior, então, nem se dá. Vocês estão acostumados a chegar num lugar, fazer um pedido de um lanche, passa do outro lugar, o lanche está pronto. Vocês são acostumados a abrir no seu celular, estou com uma dúvida aqui, você abre o celular, consulta ali a Wikipédia e já tem a resposta. No meu tempo eu tinha que agendar no outro dia, ir para uma biblioteca no centro de São Paulo para poder abrir um livro e ver se aquilo estava certo. Vocês são acostumados com esse imediatismo. Com esse imediatismo, gerou em vocês a cultura de viver só o presente. O que vale é o que eu estou sentindo agora, o que vale é o presente agora, o que vale é a minha emoção do momento, o que vale é o que eu estou vivendo nesse momento. Está certo, mas também está errado. Está certo que o momento tem que ser vivido mesmo, você não sabe quanto tempo você vai ter de vida. Ponto, está certo. No entanto, eu acho que a minha geração planejava mais do que a sua. Eu ficava planejando qual seria a minha profissão, porque eu queria ter sustento, porque eu queria ter uma família. Mas, Anés, você perdeu a sua juventude pensando, eu falei, não perdi. Hoje que eu passo os anos, olho para trás, se eu tivesse a chance de viver minha vida de novo, eu viveria da mesma maneira que eu vivi. Foi ótima a minha vida. Então, o planejamento para o futuro. Vocês hoje, exatamente porque é uma situação que passou no Brasil, a maioria de vocês, os pais bancam vocês. No meu tempo, a gente tinha que trabalhar para ajudar o pai, porque o grana não dava lá em casa. Então, cedo na minha vida, eu já queria trabalhar, tanto que eu fui trabalhar com 11 anos de idade. Eu queria ter meu dinheiro, eu queria guardar, eu queria poupar, eu queria ter grana para poder fazer alguma coisa no futuro. Então, começa a rever alguns conceitos que são da sua geração, para você pensar assim, será que eu não posso fazer melhor do que o que eu estou fazendo hoje? Então, aqui vão as minhas perguntas. Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Você já vai estar formado ou não? Você vai estar estudando o quê? Você vai pretender estar... Quais são os seus sonhos? Você pretende estar servindo a Deus de que maneira? Quais são os seus planos? Você já começou a pensar sobre sua carreira? Já começou a pensar sobre seus dons e ministérios, o que pode ser daqui a alguns anos? O que você pode fazer hoje que gere em você também uma sólida base para o que vai acontecer lá adiante? Algumas coisas legais que tinha na minha geração era isso, e que eu recomendo para a sua também. A gente se preocupava tanto com o futuro, que a gente cuidava bem de quem a gente estava ao nosso lado. Por exemplo, se você encontrar qualquer amigo meu que conviveu comigo na minha adolescência, você tenha certeza, o cara não vai falar mal de mim, porque eu era gente boa. Eu sabia que eu tinha que gerar algo neles, porque eu sabia, eu vou ser pastor. Eu sabia disso, eu vou ser pastor. Eu quero ser um exemplo para o rebanho. Já pensou, eu estou daqui a alguns anos pregando, e aí alguém chega assim, alguém que trabalhava comigo e falava, não, cara, não era nada disso não, lá na igreja era mó santarrão, aqui ó, nada disso. Aliás, para você estar sabendo, não sei se você está sabendo, a minha chefe do banco, quando eu tinha 16 anos de idade, está frequentando a Carisma hoje. É uma senhorinha, ela senta do meu lado lá, às vezes, lá no culto da manhã. Ela está indo lá, ela está na casa de parentes aqui em São Paulo, enquanto ela está aqui, ela está indo nos cultos da Carisma. Uma senhorinha, já velhinha de tudo, era minha chefe. Quer saber como é que eu era? Pergunta para ela.
Agora, você acha que se eu fosse malandrão no trabalho, se eu fosse um mau profissional e tudo mais, a minha chefe ia dar bola para um cara que virou pastor, ia falar, pastor nada esse cara, não prestava lá. Era isso que ela ia falar. Então, você tem que viver a sua vida de uma maneira em que ela sirva como exemplo no futuro. A Magda não foi minha primeira namorada. No entanto, alguns amigos meus conhecem gente que eu namorei antes da Magda. Pode conversar com elas. Elas vão testificar se eu posso ou não ser pastor hoje aqui. Falar com vocês. Eu vivi uma vida tranquila com elas, não tive nenhum problema. Não andamos em pecado, vivemos vida em santidade, andamos com Deus. Não deu certo o namoro, não deu, mas não nos tornamos inimigos por causa disso. Seguiu a vida, hoje são pessoas casadas, tudo mais. Inclusive gente que já até frequentou a Carisma. Nenhum problema. Quando você pensa no futuro, você vive uma vida no presente que te dê respaldo para o que você vai ser no futuro. Esse é o meu conselho para você. Para terminar, eu queria te aconselhar algumas coisas que eu pratiquei, que eu só posso te ensinar o que eu pratico. Ah, por que você está falando tanto de você? Porque eu não tenho outra coisa para te falar, você pode falar de mim. O que eu pratiquei? Porque o que não funcionou para mim, como é que eu vou te ensinar? Primeira coisa, seja apegado na oração. Eu sempre fui uma pessoa pegada na oração. Eu mudei minha forma de orar, isso eu mudei. Antigamente eu era mais barulhento na oração, mas isso tem a ver com a idade. Se você é do tipo, seja você. Eu era do tipão mesmo, que orava e tal. Hoje eu tenho o meu jeito de orar, é a minha maneira de orar, mas eu oro. Eu tenho meu tempo com Deus. Aliás, uma das práticas que eu amo fazer hoje é tacar uma música alta no carro e dirigir. Eu amo orar dirigindo, é uma delícia. Eu tive um tempo aqui, quase de 1 hora de oração, da minha casa até aqui, gostosamente. E assim eu tenho assunto para continuar a hora que eu estiver voltando. Porque é gostoso falar com Deus. Você desestressa, você tira a ansiedade, você coloca nas mãos de Deus seus pedidos, você fala com Ele, você confessa pecados, você se entende melhor, você se corrige um pouco mais das coisas que você faz, ajuda você a refletir nos seus atos, faz bem você aumentar seu tempo de oração. Segunda coisa boa que eu fiz na minha vida foi aprender a andar em equipe e saber que eu não conseguiria nunca fazer a obra sozinho ou ser sozinho. Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de conversar com gente. Eu gosto de decidir coisas juntos. Uma das coisas que eu detesto é fofoca e briguinha. Detesto. Detesto cariações, briguinha, fala mal, detesto essas coisas. Eu gosto de gente que bate papo e se o cara é muito de briga, eu isolo. Eu falo, não vou ouvir muito não. Eu vou andar com gente que gosta de abençoar os outros e tudo mais, é assim que eu fiz. Você vai notar, por exemplo, na Carisma, que alguns de nós, quer ver, eu vou tentar fazer uma conta. O Lori, está aí? Cadê o Lori? Ele estava... Lori, quando que a gente se conheceu? Você era líder dos adolescentes lá na Presbiteriana Redonda. 89, 30 anos. 30 anos que a gente se conhece. Se você prestar atenção, você vai ver que a liderança da Carisma, todas estão anos juntos. Carisma tem 25 anos de Carisma. Nos 6 meses de Carisma, por exemplo, foi quando eu me aproximei com o Gernando. O Silas, eu conheço antes disso. O Gil foi em 88. E aí você vai pegando a liderança da Carisma, nós nos conhecemos geralmente em torno de 28 a 35 anos que a gente se conhece. Por que a gente não se separa? Porque somos amigos, a gente trabalha um com o outro. Então, os seus amigos para o resto da tua vida estão aí do teu lado. Cuida dessa amizade que vocês estão surgindo aí. Essa amizade é muito boa. Essa amizade vai gerar a próxima geração da igreja, vai fortalecer um ao outro. Alguns dos meus amigos, claro, não estão aqui com a gente. Eu tenho um amigão meu, por exemplo, que é na Inglaterra hoje, mas esse era o chamado cara. O cara é um gênio do inglês, hoje ele é intérprete oficial do consulado brasileiro na Inglaterra, né? O cara é genial. Mas, assim, nossos chamados nos separaram, mas não no coração. Continuamos
muito próximos um do outro. Então, desenvolva amizades boas, sempre pensando no futuro. Você precisa cultivar melhor essas amizades que você tem. Elas são importantes para você. Quando você nota, eu falei do Atos dos Apóstolos, além dos caras orarem muito, você vai ver que eles sempre estavam em equipe, sempre estavam juntos, nunca era enviado sozinho. Inclusive Jesus sempre enviou de 2 em 2. O único cara na Bíblia que é enviado sozinho é o Barnabé. Aí ele vai, auxilia a igreja de Antioquia e vai buscar o Saulo e virou companheiro dele. Ninguém fica sozinho, é isso. Terceira coisa que eu queria recomendar para vocês: sonhar. Esse é uma palavra que eu uso bastante, sonhar. Sonha. Anésio, mas tem algumas coisas que eu sonho que são maluquice. Legal, serviu para ajudar a tua cabeça a pensar, não interessa. Não precisa acontecer aquilo que você está sonhando, mas o sonho precisa motivar você. Tem um livro que eu li nesse tempo, chamado A Quarta Dimensão. Quarta Dimensão é o livro de Yang Cho, que simplesmente ele já se aposentou agora, mas ele gerou a maior igreja do mundo e da história da igreja até hoje. A igreja do cara tem mais membros do que Osasco tem de população. Osasco tem em torno de 850 mil pessoas, a igreja dele tem 1 milhão e poucas mil pessoas, né? 1 milhão e poucas pessoas, né? Mas ele ensina isso, de você gerar coisa em oração através de sonhos e visões, porque o Espírito Santo veio nos dar isso, sonhos e visões. Então esses desejos do coração, a gente precisa ser ousado em querer ver isso acontecer. Vai sonhar. O que é que vai ser você daqui a 10 anos? Sonha com isso. Você vai ser uma empresa? Como vai ser a sua empresa? Você vai ser um líder no meio da igreja? Como é que vai ser a igreja? Junta com a gente, ajuda a gente a sonhar com a Carisma. Gente, eu vou passar, eu vou morrer, eu vou embora. Vocês vão seguir isso aqui. E aí, vocês vão fazer o que com isso daqui? Nós pegamos do zero, eu, Lorival, o pessoal todo pegamos do zero isso aqui e gerou isso que vocês têm hoje. Vocês já vão pegar uma coisa já andada, meio caminho andado. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir, Joel Osteen, e é interessante, o cara, ele tinha o quê? O coração de servo. Ele era isso, aquele cara de bastidores. Ele nunca tinha pregado, ele nunca fez nada disso, ele só ajudava o pai dele, só isso. Quando a igreja dele começou a filmar e passar ao vivo, em TV inclusive, as mensagens da igreja, ele era o cara que coordenava as câmeras, estava por trás das câmeras, da edição e tudo mais, tal. A igreja dele, do pai dele, começou a crescer, se tornou uma igreja de 10 mil membros, era uma igreja muito grande para os padrões da época, mas muito grande. Naquela época as igrejas eram bem menores. E aí um dia o pai dele tem um problema cardíaco seríssimo e vai parar no hospital. Pouco tempo depois o pai veio a morrer. Só que no hospital, ele visitando o pai, foi lá com o pai no hospital, o pai chegou para ele e falou: filho, eu tenho um pedido para te fazer, eu acho que eu vou morrer, mas eu tenho um último pedido para você. Ele falou: pai, claro, o que você quer? Eu quero que você pregue domingo no meu lugar. O cara nunca pregou na vida, ia pregar para uma igreja de 10 mil membros. E aí meu pai pediu, eu vou fazer, mas ele nunca fez isso na vida. E ele foi, pregou, todo mundo gostou da pregação dele. E o pai dele insistiu: eu quero que você continue pregando no meu lugar. Deus falou comigo que é para você fazer isso. E ele continuou pregando. O povo mais antigo da igreja, acostumado com o pai dele, não gostava muito. O povo mais novo, vendo um cara mais jovem pregando, já falou: não, é isso aí. E foi fazendo modificações. Hoje é a maior igreja nos Estados Unidos. No domingo de manhã, em um culto tem 44 mil pessoas. Em um culto. Eles têm 7 cultos. Não são todos que são cheios assim, mas um culto. Ele prega 25 minutos só. Aliás, se você quiser estar aprendendo inglês, é um cara gostoso de ouvir, porque ele tem um poder de comunicação muito bom. Ele prega claro, ele fala claro, é gostoso de ouvir. Então Joel Osteen, O-S-T-E-E-N, Osteen, né? Osteen, Joel Osteen. Vale a pena você ver.
a igreja do cara. Até quando você pegar filmagens na internet, você vai ver que assim que começa, passa uma câmera assim mostrando aquele ginásio. Eles compraram, como a igreja não tinha mais lugar para se reunir, eles compraram um ginásio de basquete, onde era disputada a NBA, ali no lugar deles, compraram o ginásio para ser o espaço da igreja. Fantástico ver isso lá. Fica em Houston, Texas. O que é isso? Um sonho. Ele tinha sonho de fazer algo para Deus, um sonho de servir a Deus. Tudo isso que a gente experimenta, a gente gerou nos sonhos. Algum tempo atrás, eu me reuni com a liderança da nossa comunidade e eu falei, gente, tem uma coisa que eu precisava falar com vocês. Todos os nossos sonhos, tudo que a gente sonhou para a igreja, nós já alcançamos. A gente tem que renovar os sonhos agora, porque já alcançamos. A gente sonhava uma igreja que impactasse a cidade, a nossa comunidade fez isso. A gente sonhava uma igreja que servisse nas questões sociais. A principal obra social na nossa cidade hoje é da Carisma. Sonhávamos uma igreja que atingisse muitas pessoas. Hoje, pela internet, nós atingimos semanalmente 26 mil pessoas. Nós atingimos, de vários lugares. Nós sonhávamos uma igreja que fosse desencanada, né, sem esse peso da religiosidade sobre as pessoas. E cá entre nós, uma igreja gostosa, não é? Que negócio gostoso que a gente tem. Não tem um peso de tacão sobre a vida da gente. O que a gente sonhou, alcançamos. Agora nós precisamos renovar nossos sonhos, sonhar coisas novas. É por isso que a gente tem focado muito em vocês. Quando o Lorival chega para mim com as maluquices dele, o Lorival é um cara maluco, gente. O cara é maluco, esse cara. Quando ele vem com as maluquices dele, não, a gente tem que fazer isso. Pergunta para ele, eu falo, eu dou corda, é isso aí. Vai, vai. Vai, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. O arqueiro pega o arco, retesa o arco e ele solta a flecha. O máximo do arqueiro, que é a minha mão aqui, é a base só. A flecha vai muito além. Eu não vou ter inveja nenhuma se vocês forem líderes de igreja 5 vezes maiores do que a que eu gerei. Não vou ter, nem o Lorival, nenhum aqui dos líderes aqui, nem o Rogério, nenhum aqui do pessoal que serve vocês, nenhum de nós. Nós queremos ver vocês sendo melhores do que a gente. Então, vão crescer, gente. A gente quer ver vocês profissionalmente melhor do que a gente. Financeiramente, eu tenho crescido financeiramente, nós temos crescido financeiramente, nós aprendemos lá atrás como poupar, como organizar, hoje nós estamos colhendo fruto do nosso crescimento. Agora, nós queremos vocês muito mais ricos do que nós, a gente quer ver vocês crescendo. Então, vai sonhar, vai fazer isso. Por último, texto de Zacarias 4:6 diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser cheio do Espírito Santo. Lucas 24:49 fala, espere em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Atos 1:8 que nós lemos aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês precisam desenvolver práticas diárias de enchimento do Espírito Santo. Existe aquela enchimento do Espírito Santo que eu chamo de crise, né? Crise é uma coisa que acontece momentaneamente. Você pode estar aqui hoje no culto da noite, o Lorival fazer um apelo, chamar você, impor a mão e você tem aquele enchimento do Espírito Santo. Esse é momentâneo. O que eu estou falando não é esse. Eu estou falando daquele contínuo, sempre, 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 sempre. Me permita falar para você dessa maneira, mas eu falo em meu nome, falo em nome do Rogério que conheço há anos, falo em nome dos irmãos que eu já conheço há menos anos, mas há 10 anos, há 15 anos que eu conheço aqui, Dani que eu conheço, 88, Dani, 89, por ali, né? Tá, Rogério também. A vida de todas essas pessoas, a gente que se conhece há 30 anos ou mais, nunca teve queda, é sempre assim, ó. Em todas as áreas. Hoje a gente é mais inteligente do que era lá atrás, que a gente lê mais. Hoje a gente é melhor financeiramente do que era lá atrás, porque a gente aprendeu a guardar, poupar, economizar. Hoje nossos relacionamentos e amizades são mais fortes do que antes. Hoje nossas famílias são mais fortes do que era antes. A vida é assim, ó. Hoje nosso tempo com Deus é melhor do que daquele tempo. A minha fé na oração hoje é maior do que aquele tempo. Então, vai crescer. Vai falar com Deus,
Então, eu quero te propor algumas coisas para crescimento contínuo. Primeiro, leitura da Bíblia Sagrada, você precisa ler. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de leitura, estou falando de estudo, é diferente. Ler a Bíblia, você pensa, vou pegar de Gênesis e Apocalipse. Não vai te adiantar nada, vai por mim, não é por aí que é para você ler não. Quer uma dica? Faz como eu fiz. Eu, por exemplo, uma vez eu peguei os evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu anotei todos os milagres de Jesus e fui ler todos eles. Eu queria saber como é que Jesus realizava milagre. Eu ficava prestando atenção em cada um deles. E eu tenho as anotações disso até hoje. Aí uma outra época eu fui ver todas as vezes que falava de oração. Fui ler todos eles. Eu queria crescer em sabedoria. Eu sei que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler um capítulo de Provérbios por dia. Que capítulo? O capítulo equivalente ao dia. Hoje é dia 10? Ou é 9? 9? Então 9. Então Provérbios capítulo 9. Eu ia ler Provérbios, não, tem 31, um por dia. Eu lia Provérbios inteiro, selecionava um versículo só e decorava. Comecei a decorar diversos textos da Bíblia Sagrada. Trechos de Atos eu sabia de cor. O livro de Efésios quase que eu decorei ele inteiro. De cor, quando fala de cor mesmo, de tanto ler. E não era porque assim, vou decorar. Não, é de tanto ler, você se acostuma. Acaba falando trechos enormes da Bíblia de cor. É importante você se dedicar à Bíblia Sagrada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não dá para ter uma fé maior do que o que você tem de Bíblia dentro de você. Entendeu? Não dá para ter uma fé maior do que a quantidade de revelação da palavra que você tem dentro de você. Você precisa ter revelação da palavra de Deus. Você mesmo estudar e buscar Deus e aprender. Segundo, você precisa dedicar tempo para oração. A oração ela pode ser aquela sistemática, que você vai para um lugar, pega e ora, como pode ser aquela do dia a dia também. Que você está andando na rua e fala com Deus ali naquele momento. Porque para mim oração é conexão com Deus. O meu coração está conectado com Deus, eu estou plugado com Deus. Então, download e upload está livre entre eu e Deus aqui. Isso que para mim é oração. Então você precisa desse tempo. Outra coisa que me ajudou a crescer muito na minha vida foi sempre sujeitar minha vida a irmãos mais maduros do que eu. Eu sempre ouvi conselhos e eu sempre busquei conselhos. Eu preciso tanto de conselhos que eu me reúno regularmente com pastores de outros locais que nem são pastores da nossa comunidade, só para pedir conselhos, porque eu preciso. Mas você não tem seus amigos? Tenho, meus amigos são ótimos, meus amigos me conhecem muito bem, mas eu preciso também de conselho de outras pessoas de fora. Eu preciso crescer. Então eu sempre ouço conselhos. Você precisa de conselhos na sua vida. Sujeita a sua vida a irmãos mais maduros. Eu sempre segui os conselhos que me deram. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha 16 anos de idade, me apaixonei por uma menina na igreja. Aí eu procurei meu pastor. Meu pastor foi claro assim comigo, falou: essa daí não é para você não. Me ouve. Não. Eu falei: pô, que cara seco. Não falou mais nada comigo, só aquilo que ele me falou. Mas meu pastor falou, beleza, está feito. Hoje, anos depois, eu olho assim e falo: Deus amado, foi livramento aquilo. É brincadeira minha, não estou desmerecendo a pessoa. É brincadeira minha no sentido de que a gente não se encaixa. Realmente não se encaixa. Ia ser pessoa assim que ia se bater o tempo todo, tá? Era isso. Mas se sujeite aos conselhos que seus líderes dão para vocês. Você vai notar uma coisa: eu sempre falo bem dos meus pastores. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E amo os caras demais. Aliás, ontem aconteceu uma coisa comigo muito gostosa. Ontem eu estou lá na Carisma e a secretária me falou: olha, pastor fulano ligou para você. Eu falei: não, poxa, que demais. Aí ele me ligou, liguei para ele de volta depois, falar com ele. O que era? Bom, você sabe que você está ficando velho quando, né? Eu fui chamado para pregar nos 50 anos da igreja a qual eu fui apresentado quando eu era bebê. A igreja que meus pais fundaram. E eu fui apresentado lá quando bebê. E o pastor me ligou e ele disse o seguinte: eu estou chamando todos os pastores que já passaram por essa igreja, gente que passou por essa igreja é pastor, todos que já foram pastores dessa igreja, e todo mês, um domingo, eles vão estar pregando aqui. Até o dia do aniversário da igreja, que aliás coincide com o meu é 3 de outubro, tá? Da igreja lá é 4. No sábado é 5. E ele falou: no dia 5 de outubro é o encerramento de tudo. E eu gostaria de convidar você para pregar nesse dia. Eu, claro, me senti super honrado, né? De estar naquele lugar de volta. Mas que gostoso, eu sempre vou honrar. E aí eu estava falando com aquele irmão, eu falei: meu irmão, muito obrigado. Eu honro a tua vida, porque
Você foi o pastor da minha família, porque quando eu me casei, eu mudei para Osasco, minha mãe continuou lá nessa igreja. A minha mãe morreu literalmente nos braços dele. Eles deram as mãos para orar e minha mãe morreu ali. Ele segurou ela e ela estava morta. Ele morreu de mão dada com o pastor, orando. E eu falei, cara, pro resto da minha vida eu vou assim tributar honra para você. Você é um cara para mim especial para mim. Então é importante você honrar os líderes que passaram sobre a sua vida. Todos os líderes. Eu lembro, esses dias eu recebi convite para pregar numa igreja de um pastor. E o pastor falou, não, peraí, eu que tenho que te honrar, rapaz. Você era líder dos adolescentes quando eu era adolescente. Cara, você é meu líder, até hoje, interessa. Falei, não, mas olha aí, você tem uma igreja grande hoje. Não interessa o tamanho da igreja, você é meu líder, cara. Você era o líder dos adolescentes e até hoje eu vou te honrar por causa disso. Então, eu queria que você honrasse cada um desses irmãos que são adultos aqui, que são lideranças sobre você. Ame-os, assim, imite o exemplo que vocês têm na vida deles. Eles poderiam muito bem falar, não, eu já tenho meu filho e minha filha, eu cuido do meu filho e minha filha, não vou cuidar do filho dos outros. Eles não são assim, não. Eles estão abrindo o coração deles para cuidar de vocês como se fossem filhos também. Então honrem essas pessoas, imite os seus exemplos, porque foi isso uma das coisas que me ajudaram a crescer na minha vida, e eu estou insistindo com você, para que você cresça na sua também. Por último, pratica tudo que você aprender. Põe em prática. Você aprendeu que é para ler mais? Vai ler mais. Aprendeu que precisa cuidar da saúde? Cuide. Aprendeu que tem que estudar mais? Estude. Aprendeu que tem que orar mais? Vai orar. Aprendeu que tem que ser apaixonado por Deus? Se apaixone. Aqui no retiro, por vocês estarem em momentos de fortes emoções, dormindo pouco, se desgastando, o corpo fica mais suscetível a emoções. Cara, se larga, se solta. Se solta. Dá vontade de chorar, chora. Dá vontade de gritar, grita. Quer pular, pula. Depois, se você passar uma semana e falar, nossa, que mico que eu paguei, não é mico, não. Você foi você. Ponto. Você precisa disso. Precisa disso. E eu vou te falar mais. Essas experiências vão te marcar para o resto da vida. Para o resto da vida. Acampamento foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Quando eu ia para acampamento, eu sabia, vai marcar meu ano. Vai ser a minha história isso aqui. Esse é o momento que Deus está capacitando você. Amém? Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus na sua vida. Vai crescer. Vai marcar a história da sua geração. Vai deixar uma marca na história. Olha quanta gente tem no mundo. Como é que a gente pode se tornar alguém significativo? Como que a gente pode sair de ser um mero número numa estatística? Vai se destacar. Vai ser você mesmo. Vai ser aquilo que Deus chamou você para ser. E deixa Deus usar a tua vida. E deixa Deus usar a tua vida. E deixa Deus usar a tua vida. E deixa Deus usar a tua vida.